Fruto do visível do poder invisível. Capítulo 13. O Espírito Santo produz em nós o fruto que condiz com a nova natureza. Todos os dias podemos contemplar realidades visíveis oriundas de atividades invisíveis. As folhas das árvores balançam com o toque do vento. O oxigênio faz o ser humano respirar todos os dias. A eletricidade faz os aparelhos eletrônicos funcionarem. A seiva faz o ramo dar fruto. Nenhum de nós desacredita dessas atividades invisíveis pelo simples fato de não as vermos, até porque podemos ver as consequências. Como cristão, precisamos crer na atividade invisível do poder de Deus dentro de nós para manifestar o fruto invisível. O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que opera dentro de nós. O poder da graça de Deus que opera dentro de um crente nascido de novo faz com que se produza a partir do seu espírito um fruto que o homem jamais poderia produzir sozinho. Jesus não nos chamou de videira e sim de ramos. Isso indica que a produção do fruto está intimamente ligada à seiva da videira. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse fato coloca o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Como R. E. Howard disse, uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Isso deve nos colocar num lugar de profunda dependência de Deus quando nos atentamos a cada dimensão do fruto. A partir de agora, vamos mergulhar em cada uma das facetas do fruto do Espírito, ou seja, vamos tratar cada uma das 9 características de forma individual. Antes, porém, precisamos entender que a Bíblia não fala de frutos no plural, e sim fruto no singular. Entenda que são 9 características de um único fruto, são 9 qualidades de um só caráter que recebemos. Fruto é o produto, tem a ver com o resultado de algo. Por isso que alguns dizem, essa empresa é fruto do meu trabalho. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Cristo. E o fruto do Espírito é o resultado do trabalho do Espírito em nós, da vida de Deus em nós. Portanto, abra o seu coração para que você possa entender e manifestar o fruto do Espírito em sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23. Amor. No português, dizemos que amamos nosso cachorro, o cônjuge, os pais, a Deus. Não temos palavras diferentes para cada tipo de amor, mesmo sabendo que não amamos a Deus da mesma forma que amamos nosso cachorro. Dizemos a mesma frase para eles, eu te amo. No grego, porém, há palavras diferentes para tipos de amor diferentes. Quando eles vão dizer que amam algo ou alguém, usam palavras específicas. Dependendo do contexto e do alvo do amor, a mais comum são ágape, eros, filos. Filos consiste no amor fraternal, entre irmãos, amigos e familiares. Trata-se de um amor que na nossa alma consegue produzir geralmente quando se tem reciprocidade e afinidade. Denomina-se filos. Eros diz respeito ao amor que a sua carne sabe produzir. É usado muitas vezes no Novo Testamento para pecados de obra da carne. Está relacionado à paixão e ao desejo sexual. E como vimos, podemos ser sadio desde que seja despertado entre marido e a mulher. O ágape é diferente de tudo. É o amor que somente o espírito humano que foi recriado consegue produzir. Pois é um amor que está no nível do espírito, um amor que não exige nada em troca. A definição da palavra ágape no grego é festa do amor ou abundância do amor. O cristianismo toma essa palavra para indicar o amor que Deus tem por nós. Mesmo sendo inimigos e sem nenhum merecimento, Ele nos ágape e derramou esse ágape em nossos corações. Romanos capítulo 5, verso 5. A palavra utilizada por Paulo para amor no fruto do Espírito é a ágape. Isso indica que o nosso amor por Deus e pelas pessoas que estão à nossa volta não tem a ver com o sentimento da alma, como no caso do filos, muito menos com o desejo da carne, como no caso do eros. Em um casamento, por exemplo, o amor eros pode esfriar. O amor filos pode ser ferido por atitudes e condutas do cônjuge. Contudo, um cônjuge cristão não tem acesso apenas a essas duas formas de amar,
Filos e Eros. Temos um caminho sobremodo excelente que nunca acaba e não é influenciado por emoções ou circunstâncias. Se o Filos e o Eros estão adormecidos em seu casamento, escolha andar no ágape e confiar que Deus, que é a fonte de todos os amores, é poderoso para os restaurar. Algumas pessoas, por desejarem andar no ágape e perceberem que não o produzem por si mesmo, estão clamando e pedindo por esse amor. Contudo, as Escrituras afirmaram: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O amor ágape já está derramado em você desde o dia em que você nasceu de novo. O que pode estar acontecendo é que você escolheu olhar somente para a sua capacidade de amar com a alma. Para amar com o amor de Deus, precisamos crer que já o recebemos. Depois disso, a prática desse amor vai exigir que façamos uma escolha. A partir de agora, você não vai amar apenas em caso que sinta vontade de fazê-lo, ou quando o outro merecer o seu amor. Antes é preciso escolher amar a todos, porque simplesmente e primeiramente você foi amado por Deus. Alguém certa vez disse que o amor é o poder que acompanha a decisão de fazer o bem, de fazer com o que Deus faz. De fato, existe um acertado senso no meio evangelho que indica o amor como sendo o resumo do fruto do Espírito e as demais características descritas em Gálatas 5:22 como facetas do amor em ação, como maneiras de evidenciar esse amor que já foi derramado em nossos corações. D.L. Moody tem uma poesia que retrata bem essa ideia. A alegria é o amor exultando, a paz é o amor em repouso, a longanimidade é o amor que não se cansa, a benignidade é o amor que suporta, a bondade é o amor em ação, a fidelidade é o amor no campo de batalha, a mansidão é o amor sob disciplina, o domínio próprio é o amor sendo treinado. O amor não apenas parece resumir o fruto do Espírito, como também é um sinal claro de alguém que realmente nasceu de novo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João, capítulo 3, verso 10, verso 14. É pelo amor que sabemos que somos discípulos de Cristo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Isso mostra que o discípulo nascido de novo não é conhecido por falar em línguas estranhas, por talentos ou conhecimento teológico. Na verdade, se alguém tiver talentos, conhecimentos ou dons espirituais e não tiver amor, de nada valerá. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 e 3. Para não dependermos de emoções e podermos escolher andar em amor, Deus nos ordena até mesmo amar os nossos inimigos. Mas a vós que ouvis digo, amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orais pelos que vos caluniam. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem os mesmos. E se emprestardes de quem os esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receberem outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e empresteis sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus. Lucas 6:27 ao verso 28, verso 32 ao verso 35. Sua carne não saberá andar nesse nível, pois ela só quer amar quem merece e quem é bom para conosco. Cheios do Espírito Santo, por outro lado, não vamos viver falando mal de quem nos fez o mal. Vamos perdoar até quem não merece o nosso perdão, pois escolhemos o fruto que não é da alma, mas do Espírito. Todo homem e mulher de Deus que deseja andar em amor deve sempre fazer um exame de comparar as características listadas em 1 Coríntios 13 com suas próprias atitudes. Se você já fez isso, não perca a oportunidade de fazer de novo agora. Talvez, ao fazer esse exame, ainda veja em si mesmo muitas falhas. Apenas se arrependa e lembre-se que você não pode mudar o passado, mas pode escrever um novo futuro. O amor é devagar para perder a paciência. O amor olha sempre uma maneira para ser útil.
O amor não é possessivo, o amor não é ansioso, o amor é bem educado, o amor não procura sua própria vantagem, o amor não é insensível ou indelicado, o amor não guarda lembrança do mal que os outros fizeram contra ele, o amor não se regozija na maldade dos outros, o amor compartilha com gozo daqueles que vivem na verdade, o amor não conhece limites na sua paciência, duração, tolerância. O amor não conhece a fim por sua confiança. O amor não vai enfraquecer a sua esperança. O amor nunca acaba. O amor nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 8a, tradução da Bíblia Phillips. A alegria. No grego, a palavra usada é chara, que quer dizer regozijar, deleitar. Essa alegria foi derramada em nosso espírito humano recriado e capacita-nos a viver alegres, apesar dos acontecimentos em nossa alma ou em nosso corpo. Trata-se de uma manifestação da nossa fé. Alegrem-nos porque sabemos que Deus está tranquilo no trono e que tudo está no seu controle. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Por esses textos, vemos que Deus nos deixou uma ordenança. Precisamos mostrar a alegria que Ele nos deu. Já parou para pensar que Deus não pediria nada a nós que Ele não nos tivesse dado a habilidade de executar? Precisamos escolher andar alegres, mas já sabemos o poder para fazer isso. O mundo não tem essa alegria em seu espírito, pois seu espírito está morto, ineficaz. Vemos o mundo procurando alegria em muitos lugares, coisas ou pessoas. Nós temos a vida do Espírito em nós e, portanto, uma maneira de se alegrar que não vem de coisas ou pessoas, mas veio do próprio Deus. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita delícias perpetuamente. Salmos 16, verso 11. Precisamos entender que é impossível manter a consciência dessa alegria que mora dentro de nós sem comunhão com Deus. Sem a comunhão e a consciência dessa alegria no Espírito, não teremos comportamento de chara, por falta de comunhão com a presença do Senhor, porque mora dentro de nós. Temos visto também muita gente triste e, consequentemente, muita gente fraca dentro da igreja. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, verso 10b. Louvar, confessar a palavra, orar. Essas são algumas práticas espirituais que nos fortalecem, porque no meio delas a alegria se levanta dentro de nós, manifesta-se do lado de fora e fortalece-nos. Falando sobre esse assunto, lembramos-nos de uma situação que nos marcou muito. Em um de nossos seminários de ensinamento à igreja, estávamos no Rio de Janeiro e em uma das noites da conferência houve um mover muito lindo da presença de Deus. Ela estava tão palpável que não tivemos mais como pregar ou cantar. Simplesmente todos que estavam lá pararam para curtir a presença. Naquele momento uma senhora ria muito, ria alto, não tinha como não notá-la. Após um tempo, a pastora da igreja veio até nós, toda emocionada, e testemunhou que aquela ovelha havia comparecido à conferência apenas depois de muitos pedidos, pois ela estava em profunda depressão. Há pouco tempo tinha perdido seu filho e desde então a tristeza havia tomado conta da sua vida, mas no meio daquela manifestação da presença de Deus, sua veste de tristeza foi trocada e a alegria do Senhor se tornou a sua força. Então, a alegria é o poder que nos ajuda a passar por todas as situações. O apóstolo Paulo passou por inúmeras situações que muitos de nós nunca passaremos e, como consequência delas, deixou-nos um ensinamento muito rico em sua carta aos Filipenses. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Se o apóstolo Paulo aprendeu, nós também o podemos. Contentar-se em toda e qualquer situação não significa se alegrar com um problema à sua volta. Antes implica que você pode se alegrar apesar de seus problemas. Essa realidade se manifesta quando escolhemos tirar os olhos da circunstância e olhar somente para Deus. Assim teremos a plena certeza de que o suprimento e o cuidado estão a caminho e seguiremos andando nessa fé. Existe uma descoberta muito preciosa na alegria, uma chave para a nossa caminhada cristã, que as Escrituras parecem insistir para que seja algo presente na vida de cada cristão. A palavra nos ensina a não manifestar no nosso comportamento o que estamos vendo nas provações.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Tampouco devemos nos entristecer com as dificuldades da vida. Estou sendo bem franco com vocês. Tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordado de alegria em meio a toda a nossa tribulação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Talvez você leia tudo isso e pense que falta nexo nessas palavras e direcionamentos, que não tem cabimento manifestar alegria durante as provações e tribulações. Contudo, quando caminhamos em fé, não andamos de acordo com o entendimento ou com os sentimentos da nossa alma, e sim segundo as convicções geradas pelo nosso relacionamento com o Senhor. Cristo irá nos ensinar, assim como fez com o apóstolo Paulo, de modo que venhamos a entender que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A convicção de saber que nenhuma tribulação tem poder ou autoridade de nos destruir, antes que ela apenas pode produzir coisas proveitosas em nós e através de nós, já é o bastante para que toda tristeza saia e que a alegria seja vista por todos através de nós. Por causa da nossa escolha em nos alegrar no Senhor, o mundo enxergará o Deus da nossa salvação. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, verso 17 ao 18. Paz. A paz, que é fruto do Espírito, anda bem junto com a alegria. Trata-se da palavra grega eirene, que significa ausência de perturbação. Muitos acham que quando nascem de novo e optamos por viver uma nova vida, viveremos em um mar de rosas, em uma vida sem problemas. Isso não é bíblico, pois sabemos que no mundo teremos aflições. João 16:33. Mas sabemos também que podemos ter bom ânimo, porque não estamos sozinhos. Nossa paz, assim como nossa alegria, não vem do mundo, e sim do Deus da paz. Portanto, podemos sim manifestar paz durante o momento da adversidade. Mais uma vez, vamos perceber que a manifestação dessa característica do fruto do Espírito está diretamente ligada à nossa comunhão com Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Nossa mente precisa estar renovada com a palavra de Deus. Nossa confiança precisa estar firmada nele, para que possamos ser conservados em paz. Quando permitimos que as confusões do mundo roubem nosso relacionamento com Deus, passamos a olhar mais para os problemas do que para Ele. Assim nossa paz também será roubada. Se nós mantivermos focados no Deus de paz, 1 Coríntios 14:33, contudo desfrutaremos da sua paz. Outra bênção de termos a eirene morando dentro de nós é o fato de podermos ser guiados por ela. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Isaías 55, verso 12a. Antes de entrar em um relacionamento, em uma sociedade ou tomar alguma decisão, aprenda a checar a paz em seu coração. Não devemos dar nenhum passo sem ter paz. Obviamente, não estamos falando aqui da paz em sua alma. Estamos falando daquela quietude e tranquilidade que vem do seu espírito, mesmo quando sua alma está agitada. É aquela paz que existe dentro de você quando Deus pede para você ofertar a sua poupança para missões, ainda que sua alma esteja gritando. Ou quando Deus o chama para sair da sua terra e parentela e você tem paz para ir mesmo entendendo nada em sua mente. É quando dizemos sim, guiados não por vista ou por sentimento, mas pela paz que excede o entendimento. Filipenses 4, verso 7. Se queremos ter sucesso em nossa caminhada cristã, vamos precisar mergulhar cada vez mais nessas verdades e aprendermos a escolher pela paz todos os dias de nossas vidas. Vamos precisar nos aquietar para saber que Deus é Deus. Salmos 46:10. Vamos precisar deixar a paz guiar todas as nossas escolhas. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Colossenses 3:15. O árbitro, como vimos anteriormente, é aquele que decide quem entra e quem sai do jogo. Não sabemos quando foi que você nasceu de novo.
Então, não sabemos por quanto tempo sua alma e seu corpo foram os juízes das suas decisões. O que sabemos é que você tem um novo coração e um novo juiz para decidir por você. Um árbitro que julga de acordo com o céu e pode findar todas as perguntas que se levantam em sua mente. Para vivermos em paz, precisamos nos lembrar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 4 ao 7. Tem muita gente querendo viver o verso 7, onde a paz de Deus guarda a nossa alma e o nosso coração, sem praticar os versos 4 e 5, que nos ensinam sempre a nos alegrar e não andar ansiosos. Antes, apresentar tudo diante de Deus pela oração. A regra é clara: escolha pela vida de relacionamento com Deus, deixe isso notório a todos pelas suas atitudes e a paz será sempre seu guarda. Longanimidade. Senhor, dê-me mais paciência com ele. Quem nunca fez essa oração, quase crendo que não receberia? De fato, é difícil conhecer uma pessoa que em algum momento não tenha perdido a paciência com a situação ou alguém. Contudo, precisamos nos lembrar que a longanimidade é gerada pelo Espírito em nosso espírito. Para crer nisso e agir de acordo, é importante entendermos melhor do que se trata essa longanimidade. No hebraico, a expressão traduzida como longanimidade é erek apaim e significa ser lento em irar-se. Independente da família em que nascemos ou do temperamento que possuímos, a partir do momento em que nascemos de novo, adquirimos em Cristo uma habilidade de sermos lento em irar-se. No grego, por sua vez, a palavra usada é macrotúmia. Ela é formada de combinação de macro, que quer dizer vagaroso, com tumos, que significa temperamento. Ou seja, ser longânimo é ter um temperamento vagaroso. Basicamente, é o contrário de ser pavio curto. Pessoas de pavio curto são aquelas que explodem por qualquer coisa e assim soltam palavras grosseiras para as pessoas ao redor. Agem de forma impulsiva ao menor problema e acaba machucando a si mesmo e aos outros. Uma pessoa longânima tem pavio longo. Há uma situação que talvez você já tenha experimentado. Ilustra bem como a longanimidade se comporta na prática e por que ela age da forma que age. Você já teve a oportunidade de reassistir a um filme conhecendo o seu final, ao lado de alguém que o assistia pela primeira vez? Se já o fez, sabe como é a sensação de ver a pessoa ao seu lado roendo as unhas de tanta tensão enquanto você está tranquilo. Ser longânimo é ter a capacidade de ver as coisas pelo final, ou seja, o longânimo é capaz de enxergar que Deus está no controle e assim ter um temperamento longânimo. Diante das situações da vida, devemos manifestar a longanimidade em todas as áreas da nossa vida, ou lidando com provações, ou com nossos irmãos, ou com nós mesmos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que os possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Suportar é ter paciência, longanimidade para passar por toda e qualquer situação. Nenhum pai daria um peso de 100 quilos a uma criança de 2 anos, pois ele ama seu filho e conhece a sua estrutura para suportar pesos. Uma pessoa paciente nas tentações e provocações sabe que o Pai Celestial a ama e conhece a estrutura que ela tem. Por isso, ele jamais nos deixa com uma carga insuportável. Além de suportar as tentações e provações, a Escritura nos orienta a suportar uns aos outros em amor. Efésios 4, verso 2. Suportar nossos irmãos em amor não quer dizer apenas tolerar ou aguentar suas chatices. Antes, a ideia do texto é dar suporte, amparo, estender a mão. Isso deve ser feito em amor, ou seja, sem precisar de nada em troca. Suportar em amor indica ter paciência para chegar onde Deus quer que cheguemos, sem atropelar as pessoas ou negligenciar a sua fase de treinamento. Paciência que, por sua vez, não quer dizer apenas saber esperar, mas também ter uma boa postura enquanto se espera.
Ainda dentro desse assunto, algo que precisamos entender é que o perdão vai agir junto com a paciência. Assim, quando entendermos que o nível espiritual das pessoas é diferente, vamos suportar com mais facilidade as provocações alheias e passaremos a fazer isso com uma boa postura. Vamos ter a capacidade de nos afastar momentaneamente para não estourar, se necessário, e assim evitar pecar. Enfim, vamos levantar todas as manhãs decidindo pela paciência, pois sabemos que podemos fazer isso em Cristo. Paciência essa que não deve ser aplicada apenas aos nossos irmãos, mas também a nós mesmos. Frequentemente nos cansamos de nós mesmos quando erramos repetidamente, ficamos frustrados com nossas falhas e desistimos de esperar, pois perdemos a paciência conosco. A chave para manifestar a paciência com nós mesmos é fazer da paciência de Deus a nossa referência. Deus não desiste de nós quando erramos. Ele nos levanta e tem paciência conosco. Quando ainda vivemos no vai e vem de erros e acertos em determinadas áreas, Deus age assim, até que nos tornemos mais constantes. Ao contemplarmos o caráter de Deus, encontramos a inspiração necessária para sermos longânimos na estrada da vida. Benignidade e bondade. Outra habilidade que recebemos no novo nascimento é de sermos bondosos e amáveis com todos. Podemos derramar essa gentileza sem escolher a quem. No grego, a palavra para benignidade é chretotes, que quer dizer ser melhor, fácil, bondoso, útil. Tudo tem a ver com a excelência de caráter e com a maneira que tratamos as pessoas. É triste ver cristãos que não demonstram gratidão, não são gentis, não dão sua vez ao outro, não são facilmente abordáveis. Por essas atitudes, eles se tornam pessoas que ninguém quer por perto. Nós não aprendemos assim com Cristo. Não é essa a nova natureza que recebemos dele. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12. Podemos manter o nosso comportamento exemplar sendo doces quando outros são amargos, gentis no meio da grosseria e benignos no meio da malignidade. Isso por meio do Espírito Santo que em nós habita. Apesar de algumas pessoas acharem que a ideia de bondade está contida dentro do conceito de benignidade e que, portanto, ambas querem dizer basicamente a mesma coisa, no grego as palavras usadas são diferentes e a sua aplicação também. Agathothune, diferentemente da palavra cherostes que mencionamos acima, vai ser mais empregada no estado de ser benevolente e generoso. Sim, está ligada ao fato de ser amável e bondoso com as pessoas, mas especialmente no que diz respeito à sua generosidade, enquanto benignidade tem a ver com como eu sou. Quando lido com as pessoas, a bondade vai ter a ver com o que eu faço para elas. Um cristão verdadeiro precisa amar a generosidade. Precisamos entender que toda semente é dada por Deus, mas que nem toda semente que recebemos é para nosso consumo. Algumas são para semear. Deus faz isso justamente para trabalhar o egoísmo em nossas vidas. Quando um pai quer ensinar o filho a amar, a generosidade a não reter tudo, ele o ensinará a semear. Deus nos ensina da mesma forma, fazendo com que seus filhos sejam canais para abençoar outras pessoas. Lutero disse: uma pessoa é boa quando se dispõe a ajudar alguém em necessidade. Se um ser humano já é capaz de ser bom para com os outros, imagine quem nasceu de novo e tem o caráter de Cristo dentro de si. É inadmissível um filho de Deus se conformar em não ser benevolente. Pior ainda, é aceitar ter o dinheiro como um senhor e não um servo em sua vida. Claro que quando falamos em benevolência, não podemos tratar somente a respeito de sermos desprendidos em relação ao dinheiro. Antes devemos estar livres para ser bênção na vida das pessoas. Também pelos nossos dons e talentos, devemos entender que nossa inteligência, nossa profissão, nossa experiência, assim como nossas posses, também vieram de Deus. Portanto, quando damos nosso tempo, nossa habilidade ou oferecemos conselhos, estamos servindo com generosidade. Qual a sua profissão? Quanto tempo da sua semana você disponibiliza para doar e ajudar alguém precisa? Separe um horário na sua agenda para se doar. Servir vai trabalhar em você o egoísmo.
e com o tempo isso fará amar o que Deus ama, que é dar com alegria. Assim você finalmente entende que muito melhor é dar que receber. Robert Murray McCheyne, um escritor escocês, disse algo muito forte: estou preocupado com os pobres, mas estou ainda preocupado com você. Não sei o que Cristo dirá a você naquele grande dia. Temo que muitos que me ouvem saibam bem que não são cristãos porque não amam a generosidade. Doar muito e de modo liberal não me dá vontade. Exige um coração novo. O velho coração daria preferência a entregar sua força vital do que entregar seu dinheiro. Ah, meus amigos, aproveitem seu dinheiro, façam o máximo que for possível com ele. Aproveitem o mais rápido possível, pois tenho uma coisa a lhes dizer: vocês serão mendigos por toda a eternidade. Fidelidade. Você já conheceu pessoas infiéis? O que elas falam não se pode escrever. Se elas dizem que chegarão tal hora, todos já contam com seu atraso. Se estão casadas, a desconfiança está sempre presente na vida do cônjuge. Pessoas infiéis não inspiram confiança, pois não têm compromisso com a palavra que deram. O fruto do Espírito chamado fidelidade aponta para o caminho oposto àquele que os infiéis escolheram, pois a fidelidade se mantém firme no que se comprometeu. Quando um fiel fala que vai chegar na hora, ele se planeja para chegar na hora. Ele é leal aos princípios com os quais se comprometeu. Não é à toa que as pessoas confiam nele, pois o comportamento dele não oscila entre os sentimentos e princípios. As pessoas tendem a confiar muito mais naquelas que são fiéis. Deus também. Ao contemplar alguns textos da Bíblia, vemos como Deus valoriza quem é fiel. Deus elogia Moisés para os rebeldes, Arão e Miriam destacando sua fidelidade. Números 12, 7. Afirma que irá promover ao muito quem foi fiel no pouco. Lucas 19, 17. Declara que os seus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam com eles. Salmo 101, verso 6a. Irá receber seus servos na glória, destacando que foram bons e fiéis. Mateus 25, 21. Promete uma recompensa àqueles que foram fiéis até a morte. Apocalipse 2, verso 10. Elogio, promoção, busca, recepção, recompensa. Tudo isso nos mostra o quanto Deus valoriza essa virtude. Se quisermos honrar a Deus, precisamos aprender a sermos fiéis. Para isso, precisamos escolher viver por princípios e não por sentimentos ou adversidades. Não importa a família em que você nasceu e nem como foi a sua criação. O que importa é saber que, se você nasceu de novo, pode e deve andar como uma nova criatura. Uma nova criatura que não olha mais para trás e que não apoia mais as suas reações na vida que teve aqui. Para colocar a sua fidelidade em prática, é fundamental lembrar da importância de não prometermos quando estamos empolgados, não corrigirmos quando estamos irados e não falarmos do futuro quando estamos mergulhados no desânimo. Sentimentos como empolgação, ira e desânimo, por exemplo, podem nos levar a falas que não estão de acordo com os princípios que nos comprometemos. Sermos governados por sentimento pode nos levar a ter uma vida inconstante e infiel. Quando nos comprometemos com a palavra de Deus, por outro lado, colocamos ela acima de toda emoção ou circunstância. No texto sobre o fruto do Espírito, algumas versões utilizam a palavra fé ao invés de fidelidade. É interessante ver também por esse ponto de vista, pois a fé é a certeza do que esperamos e a convicção de fatos de que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza e a convicção não do que eu sinto ou vejo, mas do que a palavra de Deus diz. Aqueles que creem são fiéis, pois estão firmados na palavra de Deus e não na inconstância dos sentimentos. Se você fez o compromisso de dar o dízimo todo mês, seja fiel. Se você prometeu algo, faça de tudo para cumprir. Não retroceda por qualquer desânimo. Se as pessoas não cumprem o horário no trabalho, seja diferente. Se você se dispôs a ler um livro, termine. Que a fidelidade seja uma marca em sua vida para que no último dia você ouça do Senhor: servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Mansidão. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, verso 30. Alívio,
jugo e aprendizado. O chamado de Jesus era completo, não apenas alívio para o sobrecarregado e cansado, mas ele também oferecia o seu jugo, o governo e companhia. No entanto, além de receber alívio e poder andar junto com ele na proposta do Mestre, estava incluso o aprendizado. Um aprendizado que tem mansidão e a humildade de coração como chaves do ensino. Sim, Jesus nos chamou a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e só assim encontraremos descanso para as nossas almas. Isso nos mostra que antes de se manifestar externamente, a mansidão precisa ser uma atitude de coração. Como um fruto, ela brota de dentro para fora e é capaz de trazer descanso para a nossa alma. No grego, a palavra traduzida como mansidão é prautes ou praus, que quer dizer mansos, indicando ao contrário do que muitos pensam. O caráter de uma pessoa forte que sabe quando ser forte significa força e brandura. É sobre ter um espírito disciplinado. Quando escolhemos aplicar a mansidão com um novo estilo de vida, exercemos o poder de sermos tranquilos, desprendidos e despreocupados. Não é sobre sermos omissos diante do que está errado, mas sobre a forma correta de lidarmos com cada situação. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo capítulo 2, 25. Algumas pessoas confundem mansidão com timidez, com omissão em corrigir e lidar com o erro. Os textos que lemos acima mostram a forma de corrigir e não a ausência de repreensão. O apóstolo Paulo, nessas passagens, ensina-nos a corrigir com brandura e gentileza, sem rejeitar ou ofender, mas com expectativa na mudança das pessoas. Essa expectativa só é possível porque corrigimos em amor. Quando Jesus corrigiu o jovem rico, o texto é claro em dizer que ele o amou primeiro e só depois disse o que ainda estava errado em sua vida. E Jesus, findando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Marcos 10, 21. Primeiramente, a mansidão se importa com a pessoa para depois dizer a verdade que precisa ser dita. Seria impossível ter essa postura de mansidão se o orgulho estivesse enraizado. Pessoas orgulhosas querem dizer a verdade, humilhando, zombando e demonstrando sua superioridade. E por isso que a mansidão geralmente está acompanhada de humildade. É comportamento generoso pensar no bem-estar dos outros. Isso indica que o humilde não está focado em si ou em ter razão. Seu foco é no valor alheio e na recusa de se considerar superior. Se matricule na escola dos mestres, que é manso e humilde de coração, e você perceberá que a mansidão brotará como um fruto do seu interior. Domínio próprio. Ao criar Adão, uma das primeiras ordens de Deus foi exercer domínio. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gálatas, capítulo 1, verso 26. O domínio daquilo que era externo a ele, a criação, estava conectado com a obediência. A ordem de Deus, ou seja, o domínio externo estava associado ao domínio interno de suas vontades e desejos. Ao ser tentado pela serpente, Adão não dominou os seus desejos e assim passou a ser dominado por aquilo que era para ele dominar. Deus fez o homem para ter o domínio próprio. Aliás, se o homem não fosse capaz disso, seria uma injustiça. Se a ordem foi para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque Adão tinha poder para isso. Tinha a capacidade de dizer não aos seus desejos e impulsos, ao contrário dos homens que não controlam os seus impulsos com fome e sexo. O homem foi feito com domínio. Se um leão estiver faminto e colocarem uma comida em sua frente, ele não será capaz de controlar a sua fome e deixar para comer daqui 3 horas. O instinto o leva à ação.
o ser humano foi dotado da possibilidade de consciência de suas ações, de mudá-las ou até procrastiná-las. Quando o ódio tomou o coração de Caim e o incitou a matar seu irmão, ele poderia dominar esse desejo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Gênesis 4, verso 7. O pecado é então a primeira área onde o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, precisa atuar. Na nova aliança, a palavra de Deus nos garante que o pecado não terá domínio sobre nós. O que estamos debaixo da graça, Romanos 6,14, a graça de Deus em Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1, verso 13. Nesse reino o pecado não tem domínio sobre nós, porque esta graça nos deu a habilidade de dominar o que antes nos dominava. Por isso, pare de dizer que você não aguenta a tentação, que você caiu porque é fraco, que a mulher era bonita demais e que a oportunidade era maravilhosa. Pare de olhar para fora e olhe para o poder capacitador chamado domínio próprio que reside dentro de você desde o novo nascimento. Precisamos valorizar mais as vitórias internas do que as externas. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Observe as duas primeiras palavras, mais vale. Elas indicam o que é mais valioso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, é mais valioso um homem que controla a si mesmo do que aquele que tem vitórias externas. Por favor, pense um pouco mais sobre isso. Mais vale fazer a nossa carne morrer do que ter muito dinheiro na conta. Mais vale a submissão a Deus do que o sucesso. Mais vale o coração do que os aplausos. Sem o domínio de si, acabamos desqualificados para os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Reduzir o corpo à escravidão significa dominar desejos, prazeres pecaminosos e emoções distorcidas. Deus nos deu o domínio próprio para não cedermos ao pecado, ao sentimento e às coisas que são lícitas, mas que não fazem parte do projeto de Deus para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Cremos que todos já nos sentimos desanimados, tristes, tentados, abatidos ou abandonados. Sentimentos em si não são pecaminosos. O problema é que, se não dominamos eles, os mesmos nos levam ao pecado. Em nossa sociedade é dito que não dá para controlar os sentimentos, que se eu me sentir atraído por uma pessoa do sexo oposto, preciso dar vazão a isso, pois ninguém manda nos sentimentos. A cultura contemporânea cultua os sentimentos e nos impulsiona a segui-los. No entanto, a palavra de Deus nos chama a subjugar nosso corpo, reduzindo-o à escravidão. O salmista nos ensinou a fazer, calar e sossegar nossa alma. Salmo 131, verso 2. Ou seja, domine e governe a sua alma. Se você não fizer, seus sentimentos governarão você. O mesmo Espírito que houve em Cristo. A minha alma é tão paciente comigo. Quando estava na miséria, vi a bondade de Deus na vida de um desconhecido. Quando todos me abandonaram, eu vi a fidelidade na vida de uma pessoa. Esses relatos fazem parte da vida de tantos que foram tocados e transformados pela atitude de pessoas. Mais do que atitudes, vemos nessas ações a essência do fruto que o Espírito quer manifestar em nossas vidas. Esse fruto esteve presente na vida de Jesus Cristo. Ele teve paciência com a inconstância dos discípulos. O Mestre ensinou a benignidade e bondade ao lidar com pecadores e leprosos. Foi manso e humilde de coração. Dominou sua língua a ponto de não falar diante de tantas acusações injustas. O Mestre foi fiel ao propósito divino, mesmo diante da morte. O Mestre e os anônimos que manifestaram o fruto do Espírito transformaram a vida de pessoas por meio de atitudes do céu. Talvez você ache um absurdo colocarmos Jesus na mesma lista de um bando de anônimos. Contudo, entenda que Jesus estava treinando os discípulos para fazerem obras como as dele e ainda maiores. João 14, 12. Os próprios discípulos que caminharam com Cristo nos recomendaram: aquele que diz permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, 6. Como isso é possível diante da nossa fraqueza?
Jesus foi ao céu e rogou ao Pai para que enviasse o Espírito, quem o capacitava a fazer o que fazia, e que esse mesmo Espírito estivesse conosco para também capacitar as nossas vidas. O mesmo Espírito que capacitava Cristo nos capacita. Grave essa frase, tatua em seu coração, pois Deus não manda você fazer algo sem que Ele dê o recurso necessário. Se Ele o chama a manifestar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é porque Ele lhe deu a capacidade para isso. Todas essas características são resultados do poder invisível de Deus dentro daquele que nasceu de novo. É impossível para nós, mas existe uma seiva operando no ramo para trazer à existência o fruto. Por isso, ramo, não tente produzir sozinho o que só a videira pode produzir em você. Deus nos fez nascer de novo para que Ele pudesse habitar em nós, residindo em cada crente. O Espírito Santo nos dirige a cumprir a sua vontade. Em nosso interior faz nascer o fruto do Espírito que nos dá habilidade para agir na terra, da mesma forma que o nosso Mestre. Toda essa obra não começou do lado de fora, mas foi feita do lado de dentro. Mais do que mudar rotinas, Deus atua no coração. Ele coloca tesouro em vasos de barros. Antes do fruto, Deus lançou a semente no mais profundo da terra. Por isso, se abra e deixa o poder de Deus fluir de dentro para fora.